Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Muito feliz de conhecer vocês. Como disse o pastor, meu nome é Jackson, sou pastor. Atualmente estou pastoreando no campo missionário do México. Até ano passado eu estive trabalhando com a Igreja do Calvário, que fica ali em Campina Grande. E agora, a partir de janeiro desse mês que nós estamos, Deus me levou a trabalhar agora com a Igreja Central. Então, eu acredito que eu sou o mais novo obreiro obrigado, o mais novo obreiro aqui da Central, né? E estou aqui para cooperar com os irmãos ainda lá em solo mexicano. Mas, no final da mensagem, quero falar um pouco mais sobre o que nós vamos fazer juntamente com a Central, se Deus assim nos permitir. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Hoje estava perguntando ao Senhor o que falar, o que transmitir aqui junto com vocês, e essa é a palavra que veio ao meu coração. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só até aqui, meus amados irmãos, e a obra missionária, ela tem tudo a ver com o amor a Deus. A obra missionária, ela é feita com pessoas que Deus coloca o amor pelas almas, para que então a gente possa assim pregar o evangelho, ir por todo o mundo e fazer e cumprir o ID do Senhor. Logo quando eu me converti, lá em Santa Cruz do Capibaribe, foi aonde Deus me alcançou. Eu entrei em uma igreja onde não fazia missões. E eu, desde o momento da minha conversão, fui muito impactado e confrontado com a palavra de Deus para pregar o evangelho. E eu comecei a pregar o evangelho desde muito novo, desde novo convertido, e eu tinha muito amor pelas almas, muito desejo de ver as pessoas confessando a Cristo, principalmente na minha casa. Quando eu me converti, minha mãe, ela era católica, e além de ser católica, ela participava de ritos de candomblé e coisas desse tipo, dessa natureza. E o que aconteceu foi que foi muito difícil durante os primeiros anos da minha conversão, porque era eu me arrumando para ir para a escola bíblica dominical e minha mãe se arrumando para ir para a missa. Eu me arrumando para ir para as vigílias, às vezes na sexta-feira à noite, e minha mãe se arrumando também assim para sair para ritos de centro de macumba, que era a noite toda. Então eu cresci na fé cristã os primeiros anos, vivendo essa tensão entre a fé, entre a busca a Deus, mas com oposição muito forte dentro da minha casa. Meus amados irmãos, é uma bênção pregar o evangelho. Eu amo, como eu gosto de pregar o santo evangelho de Cristo. Eu gosto de ganhar almas para Jesus. Mas, meus amados irmãos, se tem uma coisa difícil, é a gente evangelizar a nossa família, as pessoas que moram dentro da nossa casa. É muito difícil. E durante os primeiros 3 anos eu estive pregando o evangelho para minha mãe. Às vezes convidava ela para a igreja, ela ia, mas sempre ela dizia: é porque cada um tem a sua religião. Eu lembro que o nosso batismo
o meu batismo foi em São José do Egito. E o batismo ia ser lá porque tinha uma congregação. Eu não era da igreja congregacional até então. E o batismo era lá. E eu convidei minha mãe para ir comigo. Sábado à noite teve uma cruzada evangelística no meio da rua. E me chamou muita atenção porque eu estava junto dos irmãos que iam ser batizados e minha mãe estava do outro lado. E eu, como sempre, na expectativa de que o Senhor tocasse o coração dela, de que ela fosse alcançada pelo poder de Deus. Mas só, meus amados irmãos, que nesse dia ela estava dormindo. Dormiu o culto e a pregação todinha. E eu do outro lado vendo e dizendo, meu Deus, nos outros dias ela acordada não confessou a Cristo, imagina hoje dormindo. E ela dormiu o sermão inteiro. No momento da pregação, quando terminou a pregação, aí o pregador perguntou, olha, tem alguém aqui que quer confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Vem aqui à frente. E eu sem fé nenhuma, disse, ela está dormindo, ela não está nem escutando. Mas de repente, meus amados irmãos, essa mulher, minha mãe, abriu os dois olhos assim, levantou os dois braços e disse, eu quero Jesus. Se levantou, foi lá para frente, teve a sua vida restaurada e até hoje está servindo ao Senhor. Passou um tempo solteira, meu padrasto, deixou ela por vários motivos, mas ano passado Deus preparou o casamento dela, se casou com um pastor, plantador de igreja, e os dois estão servindo ao Senhor. Isso é motivo de alegria. Nós vemos a mão de Deus. E o que é que isso tem a ver com Efésios capítulo 2? O texto diz assim, mantenha a sua Bíblia aberta, versículo 1 e versículo 2 diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Meus amados irmãos, a igreja de Éfeso aqui, dentre as 7 igrejas, nós podemos considerar que era uma igreja padrão, era uma igreja organizada, era uma igreja que tinha ordem e decência, era uma igreja onde eles não toleravam a maldade, onde eles não toleravam o pecado, era uma igreja onde a palavra de Deus era exposta, onde eles analisavam, quando chegava determinados camaradas, como diz o versículo 2, intitulados como apóstolos, quando não o eram, eles tinham o discernimento, eles tinham essa sabedoria, essa graça de Deus para discernir aquilo que vinha de Deus e aquilo que não vinha. Nós, hoje, como cristãos, e principalmente, meus amados irmãos, no campo missionário, devemos nos apegar a cada dia mais às Escrituras, porque o campo missionário exige, meus amados irmãos, da palavra de Deus. O campo missionário não exige necessariamente as nossas experiências pessoais. O campo missionário exige, meus amados irmãos, a exposição fiel da Escritura. Ao passo que nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, nós vemos os frutos. E eu posso dizer isso porque eu estava lá em solo mexicano, vivi lá por 1 ano e meio. E essa minha primeira experiência, estou aqui de férias, 1 ano e meio que eu estive lá no México, nós estivemos trabalhando com o processo de revitalização de igreja. E me chamou muita atenção que na igreja onde a gente chegou, tinha somente 15 pessoas. Os cultos de oração iam 1 ou 2 no máximo, fora o pastor. Era uma tristeza. A igreja, às vezes, culto de domingo com 5 pessoas. E a gente começou a usar a estratégia de Deus, que foi de ministrar a palavra do Senhor com sinceridade e com fidelidade, expondo a Escritura, versículo por versículo, semana atrás semana, e num período, meus amados irmãos, de 1 ano,
só pregando a palavra de Deus, evangelizando, cumprindo o ídolo do Senhor. A gente passou de uma igreja de 15 pessoas para 50. Tudo isso é Deus quem faz. O pecador, meus amados irmãos, vem através da pregação do evangelho. Se nós queremos ver a nossa igreja crescer, nós temos que evangelizar. Não tem outro caminho. Infelizmente, nos dias que vivemos, tem um pessoal aí dizendo que Deus tem os seus eleitos. E eu creio nessa doutrina. Eu creio nesse pensamento, está na nossa confissão de fé. Deus sim tem os seus eleitos. Mas sabe o que parece que às vezes está acontecendo? Às vezes parece, meus amados irmãos, que os eleitos estão indo tudo para as outras igrejas. E às vezes nós, como povo de Deus, ficamos às vezes na nossa igreja gemendo 10, 15, 20, 30 anos com a mesma quantidade de pessoas. Aí as desculpas teológicas não, é porque Deus vai trazer os seus eleitos no tempo dele. Não, é você que é preguiçoso e não quer pregar o evangelho. A pregação do evangelho, meus irmãos, atrai, e ao mesmo tempo que a pregação do evangelho também repele aqueles que não querem nada com Cristo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele decretou, meus amados irmãos, trazer os pecadores através da pregação da palavra. E eu sou uma testemunha disso. Ao passo que nós estivemos lá no México durante 1 ano e meio, pregando a palavra do Senhor, indo para as ruas, fazendo grupo de estudo, fazendo tudo aquilo que Deus nos deu a nível de estratégia específica em solo mexicano, eu vi o Evangelho de Cristo brotar e frutificar nos corações. E você pode ver isso também aqui, em Sumé. Meus amados irmãos, e a obra de Deus foi crescendo, e os irmãos foram, ao passo que a igreja ia crescendo, os irmãos também crescendo, e era maravilhoso ver, meus amados irmãos, o anseio e o anelo por aprender da palavra de Deus. E assim, mais ou menos, era o perfil da igreja de Éfeso, uma igreja que estava dedicada no que diz respeito à labuta, à perseverança. É o que nos diz o versículo 3. Veja o que diz o versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja que permanecia. E, meus amados irmãos, nesses últimos tempos, o que Deus espera de nós é a permanência. Deus não se agrada de gente que começa e não termina. Deus não se agrada, meus amados irmãos, daquelas pessoas que botam a mão no arado e depois tiram a mão do arado. Se nós, como crentes, como servo de Deus, colocamos a mão no arado, meus amados irmãos, não tem mais volta. Não podemos soltar mais. Por quê? Deus, meus amados irmãos, Ele confia a nós, Ele nos dá essa graça. E eu vou dizer para você que está aqui nessa noite e está nos assistindo aí da sua casa, se nós colocarmos, meus amados irmãos, a nossa mão no arado com respeito à obra missionária, não vai faltar testemunho para contar. Quem, meus amados irmãos, se envolve com missões, quem se envolve com a obra missionária, tem testemunho para contar. E eu lembro que durante esse período que a gente teve lá no México, Deus nos surpreendeu de muitas formas. Eu lembro que uma irmã nos chamou para fazer uma oração pela mãe dela, que não estava conseguindo vir à igreja, porque estava com pedras nos rins. E eu digo, tá certo, irmã, eu vou lá, vou ministrar a ceia para ela e vou fazer uma oração por ela. E a gente esteve lá de uma maneira muito simples. Estivemos orando com a irmã, ministrando a palavra de Deus, e aí fui orar por ela. E ela lá toda dolorida, com crise de pedra nos rins, e aí a gente orou, meus amados irmãos, de uma maneira simples. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor cure a tua serva. Com essas palavras, quando terminei de orar, a irmã se levantou, começou a se mexer e disse, pastor, não estou sentindo mais nada, Deus me curou. E Deus faz, Deus cura ainda hoje, amém? Mas o que é que acontece? É que a gente, às vezes, quando vai orar por cura, por exemplo, a gente já ora desacreditado. A gente já ora com desculpa.
Dizer assim, Deus, eu sei que tudo só acontece baseado na vontade de Deus, mas a nossa incredulidade às vezes se disfarça e a nossa oração é assim, Deus, se for a tua vontade, o Senhor cure. Mas por trás disso, não estou generalizando, mas às vezes alguns de nós nos falta fé. E a casta de demônios só sai com jejum e oração, mas a verdadeira casta, que na linguagem de Jesus ali, é a incredulidade. E meus amados irmãos, eu fui curado, digamos assim, da incredulidade, quando me envolvi com a obra missionária. Missões tirou do meu coração toda incredulidade. Porque a providência de Deus, meus amados irmãos, é impressionante, mas acompanha a obra missionária. Eu lembro que o México, para quem não conhece a realidade, uma das dificuldades do México são as famílias disfuncionais. É muito comum em solo mexicano a gente ter problemas familiares. A taxa de mães, adolescentes, solteiras é altíssima, muito mais do que no Brasil. Então a gente tem uma situação muito complicada no quesito de família. E aí a gente estava trabalhando lá todo mês um momento especial para as famílias. E eu lembro que teve um dia que a gente fez um evento que ia ser um cinema para casais. A gente escolheu um filme muito edificante, preparou uma palavra e o México, principalmente na capital, dependendo da época, chove muito. E nessa época que a gente fez o cinema, estava chovendo muito. Era um sábado à tarde e quando chove, o povo não vai de jeito nenhum para a igreja. E aí a gente animado, desde de manhã, decorando, fazendo tudo. E aí quando a gente terminou, que faltava 1 hora para começar o cinema, começou a chover. Agora choveu. E eu fiquei olhando assim, dizendo, meu Deus, Senhor, a gente não vai conseguir fazer o evento hoje não. E aí foi chegando a hora, meia hora de chuva intensa, meus amados irmãos. Eu digo, a única coisa que eu tenho para fazer agora é orar. Aí fui orar. Entrei lá, dentro do quartinho lá da igreja, e comecei a conversar com Deus. E disse, Senhor, tu sabe que o povo mexicano é complicado quando chove. Eu queria tanto, Senhor, fazer esse evento. Não estou ensinando ao Senhor não, mas eu queria lhe pedir, Senhor, que o Senhor parasse a chuva. O Senhor para a chuva, aí quando o povo chegar, ao Senhor deixe chover, com força, em nome de Jesus. Aí me levantei, meus amados irmãos, quando cheguei na porta, que olhei, Deus parou a chuva. Aí o povo começou a chegar. O povo começou a chegar. Quando chegou o último casal, aí Deus começou a mandar chuva de novo. Deus é fiel. Deus ainda é o Deus que para a chuva para edificar o seu povo. Quer ter experiência com Deus? Se envolva com a obra missionária. E é interessante aqui porque a obra missionária é tão empolgante que nos leva, meus amados irmãos, a viver uma providência atrás da outra. Só de passagem, meus amados irmãos, para vir do México para cá para o Brasil, eu, minha esposa e minha filha, para ir e voltar, a gente pagou 18 mil reais. Aí se você me perguntar de onde eu tirei esse dinheiro, eu não vou saber lhe dizer não. Foi Deus que proveu. Aí eu vim com um sapato estourado. Aí estava estourado o sapato. Aí a igreja do Calvário, que é a qual eu fazia parte até ano passado, ia ter uma festividade, ia ter uma cantata de Natal, e eu fui convidado para participar, para falar lá também. E aí eu digo, mas Senhor, eu vou para a cantata, uma igreja daquele tamanho, com um sapato estourado, Senhor. Pelo amor de Deus. Mas vou assim mesmo, botei o sapato e cheguei no culto. Não tinha começado ainda. Antes de começar, o meu pastor Bolso disse, missionário, eu estava ali procurando. Eu digo, diga pastor, o que foi? Ele disse, olha, morreu um irmão aqui da igreja semana passada. E ele deixou um sapato. A esposa dele me deu e eu me esqueci. Veja se dá para você. Eu digo, dá. Tinha nem visto. Peguei o sapato, fui lá para o banheiro. Era a continha, meus amados irmãos. Aí veja como Deus é bom.
até um sapato ele proveu, e eu participei da cantata com um sapato novo. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Quer ter experiência com Deus? Se envolva com a obra missionária. A obra missionária nos empolga. Ver a transformação de vida e o cuidado de Deus nos empolga. E era mais ou menos assim que vivia a igreja de Éfeso. Perseverante, suportando as provas, suportando sem esmorecer, através do cuidado de Deus. E quantos de nós não estamos de pé até hoje por causa do cuidado de Deus? Mas só que tem um detalhe. O versículo 4. Olha o que diz a sua Bíblia junto comigo. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Meus amados irmãos, é possível ver a providência de Deus, é possível provar do cuidado de Deus e ainda assim perder o primeiro amor. Uma prova disso é o povo de Israel quando estava caminhando durante 40 anos no deserto. Todos os dias eles provavam do sobrenatural de Deus. Todos os dias, durante o dia, no sol escaldante do deserto, eles tinham nuvens para parar eles ali, para cobrir eles do sol, que dava até para matar. Durante a noite, colunas de fogo, maná descia do céu, todos os dias para eles. Providência, cuidado diário de Deus. E o que foi que gerou neles? Na maioria, incredulidade, esfriamento espiritual. E de repente, nessa noite aqui, possa ser que eu esteja falando também diante de pessoas que têm e tiveram profundas experiências com Deus, que Deus cuida no mínimo detalhe, mas que está com o coração frio, sem amor. Eu lembro que lá no México, eu cheguei faz 1 ano e meio, e comecei com todo o gás, vendo a obra de Deus, a mão de Deus de uma maneira extraordinária. Eu lembro que eu estava evangelizando na feira um dia, e aí chegou um rapaz que vendia chip. E aí ele olhou para mim assim, aí disse: olha, eu trabalho oferecendo chip para as pessoas. E você está fazendo o que aqui nessa feira? O que é que você oferece? E eu disse: ofereço Jesus, a melhor coisa que você pode ter. Aí eu vi que ele estava querendo desdenhar da minha cara, de uma maneira muito sarcástica, ficou conversando comigo. Aí Deus tocou no meu coração para falar com ele a respeito de paz. Aí eu disse: olha, o que eu ofereço aqui é Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor não tem paz do seu coração não. E eu vou orar por você, e Deus vai lhe dar paz agora. Aí ele ficou meio assim, tirando onda da minha cara. Não acredito nessas coisas não. Eu disse: então deixa eu orar por você. Ele disse: pode orar. E eu comecei a orar por ele. Senhor, enche a vida dele de paz. Em nome de Jesus, demonstra teu poder aqui. E meus amados irmãos, quando eu terminei a oração, esse homem começou a chorar. Disse: eu estou sentindo algo no meu coração que eu nunca senti. Eu acho que é a paz que você está dizendo. Quer ter história para contar? Se envolva com a obra missionária. Se envolva com a pregação do Evangelho. E não precisa ir para o México, não. Aqui mesmo em Sumé. Na faculdade mesmo. Na sua família mesmo. Eu tenho certeza que você vai provar o agir de Deus. Mas, no meu caso, vendo a manifestação de Deus quase que diária, o meu coração em relação ao amor por Deus se esfriou. Eu lembro que eu estava tão acostumado, meus amados irmãos, com a providência de Deus, com o cuidado de Deus, que estava fazendo as coisas no automático. E as pessoas dizem: irmãos, vamos ter cuidado, que o mundo está entrando na igreja. Quando é que o mundo está entrando na igreja? Quando uma irmã vem de calça para o culto? Não. Quando um jovem faz um penteado de cabelo diferente? Não, exatamente.
Há casos e casos. Quando é que o mundo realmente, de uma forma grosseira, está entrando na igreja? O mundo está entrando na igreja de uma forma grosseira e radical, meus amados irmãos, quando o amor por Deus não está no coração do ser humano. Isso sim, é o mundo estar entranhado na igreja. É quando o povo vem para o culto só por obrigação. É quando o povo faz o que faz na igreja só para cumprir a escala, sem essência, sem fervor. Não responda para mim, mas pense por um momento. Responda para o seu coração e para Deus. Qual foi a última vez que você sentiu aquele frio na barriga? Dizer, hoje eu vou adorar o Senhor. Hoje eu vou para a casa de Deus. Às vezes, o que nos acontece, meus amados irmãos, é que a gente chega o dia de domingo, por exemplo, o dia do Senhor, e às vezes a gente está lá, jogado em cima de uma televisão. Não que seja pecado assistir televisão, depende do que a gente esteja vendo, mas às vezes a gente está lá na televisão ou no celular, aí faltando 10 minutos para o culto, aí a gente se levanta, se espreguiçando e vou me arrumar para ir para a igreja. Aí chega atrasado, podendo ter chegado na hora. Isso é, meus amados irmãos, o amor se esfriando, sabe? Daquele frio na barriga, de você dizer, eu vou para o culto e eu quero ouvir Deus falar comigo. Será que hoje, quantos de nós que estamos aqui, podemos dizer assim, eu saí de casa hoje com esse propósito, de ouvir a voz do Senhor? O primeiro amor, meus amados irmãos. E eu lá no México, vendo a providência de Deus, uma igreja de 15 pessoas subiu para 50. A gente, em 1 ano e meio, lançou o CPMA, um curso de preparação missionária, com 17 alunos mexicanos. Deus abençoando a sua obra. Fizemos uma construção, meus amados irmãos, que era impossível aos olhos do homem, e Deus abençoando. Tudo dando certo, mas o meu coração frio. Será que você se identifica com essa palavra? Será que hoje, você que está aqui nessa noite, tem tudo que um dia orou? Senhor, me deu um carro, o Senhor deu um carro, o Senhor deu uma casa, o Senhor deu uma família abençoada. Aí hoje você já tem tudo, menos o amor por Deus. Jesus diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe qual é a ideia de abandonar o primeiro amor? É a ideia de você, é você e Jesus. Jesus dá um passo e você dá outro atrás. Você fica aqui no vácuo de Jesus, fica atrás de Jesus, caminhando com Ele, dependendo dEle, fazendo a obra junto com Ele. Aí chega um momento que Jesus para e a gente começa a dar passos sozinhos. Começa a tomar decisões sérias que vai implicar numa mudança radical da nossa vida, sem nem sequer orar. Voltar, meus amados irmãos, ao primeiro amor, não é, meus amados irmãos, a ideia de a gente voltar ao tempo da ignorância, sabe? No tempo do primeiro amor, alguns de nós, às vezes assim, todos nós não sabíamos de muita coisa, não entendíamos nada da palavra. Não se trata disso. Voltar ao primeiro amor não se trata voltar ao tempo do não conhecimento bíblico. Voltar ao primeiro amor é a ideia de ter o entusiasmo das primeiras obras, de quando a gente via para a igreja e gostava de tudo, de quando a gente vinha para o culto, o louvor, Deus tocava o nosso coração, a pregação, a gente saía alimentado. É voltar, meus amados irmãos, a essas práticas. Eu estava discipulando uma irmã, discipulei ela, batizei ela, e ela, todo culto ela chorava. Todo culto ela chorava. Aí eu já estava me incomodando. Um dia eu cheguei para ela e disse, irmã, olha, o que é que está acontecendo? Todo culto a senhora chorando. A senhora está com problema na sua casa, é o seu marido, é o seu filho. Diga aí o que foi que está acontecendo. Ela disse, não, pastor, não é isso não.
Minha casa está bem, depois que Jesus entrou, ficou tudo bem. Eu choro, pastor, todo culto, porque Deus fala ao meu coração no louvor e na palavra. Isso foi mesmo que uma tapa na minha cara. Eu estava incomodado, porque a irmã estava chorando. Eu devia me incomodar com os meus olhos secos, que eu entro, saio, prego, falo, e não desce uma lágrima. Que o primeiro amor, meus amados irmãos, retorne para os nossos corações. Hoje à tarde, estava me arrumando para vir para cá, e estava conversando com um jovem que estava lá em Sertânia, e ele disse que tem 1 ano de convertido. E como foi gostoso conversar com ele, como foi agradável, porque ele está chegando agora na igreja, e tudo que ele falava era só bênção. Tudo para ele na igreja estava bom, ele estava encantado com a igreja, com o pastor dele, com o líder de jovem dele, com tudo. E eu dizendo, meu Deus, como faz tempo que eu conversei com outro crente, uma conversa saudável. Principalmente a gente que está na área pastoral, a gente às vezes escuta cada coisa, cada escândalo que acontece, tantas coisas que acontecem, meus amados irmãos. Mas o convite de Deus para nós nessa noite é que a gente volte a nos apaixonar mais uma vez por Jesus e pela sua obra. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Doutrinariamente, a igreja estava bem servida. Teologicamente, a igreja era um sucesso. Não entrava herege, não entrava falsos apóstolos, não entrava falsas doutrinas. Tinha tudo para diante dos homens ser uma igreja aprovada. Mas, meus amados irmãos, infelizmente, nos dias que nós vivemos, tem muitos casos, tem muitos cristãos, que todo ser humano, todo cristão, que a igreja aplaude, tem muita gente cantando, que a igreja inteira recebe. Aí Deus lá do céu diz, não recebi não. Tem muita gente pregando, ensinando, dando estudos fenomenais na igreja. Aí todos os irmãos dizem, olha como Deus falou hoje no culto. Aí Deus olhando do céu dizendo, não, não recebi não. Que ele ensinou com soberba no coração. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Ao passo que falta amor no nosso coração, o orgulho toma de conta. E o Deus que tirou um anjo orgulhoso do céu é o mesmo Deus que tira um crente orgulhoso da igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Estava lá no México, 1 ano e meio, tudo dando certo. A igreja relativamente cheia, as finanças da igreja disparou, a construção da igreja conseguimos, um seminário de teologia em solo mexicano em 1 ano e meio, tudo dando certo, e o meu amor esfriando. Aí veja o que é que acontece quando nós nos distanciamos de Deus, ou quando o nosso coração esfria diante de Deus. Deus permitiu, meus amados irmãos, no auge lá da obra, com tudo dando certo, eu sendo convidado semana tras semana para pregar, falando em conferência teológica, conferência missionária, em tudo. Deus permitiu que eu adoecesse e voltasse para o Brasil. Eu vim para cá de férias, obrigado, porque a minha saúde mental não estava bem. Deus me trouxe ano passado, cheguei aqui mais ou menos em novembro do ano passado, doente, à base de medicação. E eu dizia, Senhor, mas por quê? Se a tua obra está dando certo, se está tudo dando certo, está lá o seminário, está lá a construção, está lá os crentes, tem gente batizada na igreja, por quê, Senhor? Porque estava tudo dando certo. Eu estava em comunhão, em contato com todo mundo, menos com aquele que é meu Senhor e meu Salvador. Se você está aqui nessa noite, atarefado, trabalhando, servindo muito, com muitas atividades, e tudo que você está fazendo está atrapalhando a sua comunhão com Deus, deixe hoje.
renuncie hoje. Porque, meus amados irmãos, se faltar amor, Deus não aceita as nossas obras. Coríntios vai dizer que eu posso falar até a língua dos anjos. Se não tiver amor, de nada vale. Eu posso oferecer o meu corpo para ser queimado em nome de Jesus e pelo nome de Jesus. Se for sem amor, não vale de nada. Eu posso deixar a minha família, a minha cultura, o meu Brasil, o cuscuz. Para você que não sabe, um cuscuz lá no México é R$200. A gente só come cuscuz lá em data de aniversário. É um presente. Quer me dar um presente quando eu estiver lá no México? Missionário, está aí uma oferta para o senhor comer um cuscuz. Eu, mesmo deixando um cuscuzinho, indo lá para o outro lado do mundo, renunciando tudo e todos aqui, meu idioma, meu país, se não tiver amor, meus amados irmãos, toda essa renúncia não vale de nada. Eu pergunto, como está o seu coração nessa noite? Será que ainda tem amor? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Mas a Bíblia é muito enfática. O amor de muitos, não de todos. Será que você é uma pessoa que é padrão, que é ético, que no meio da sociedade é respeitado, que é respeitado na sua família, que é respeitado na igreja, tudo que manda você fazer, você faz, mas você não tem amor? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente volte, meus amados irmãos, às velhas práticas, sabe? O exercício, geralmente, na maioria das pessoas é assim. Quer ter bem muita fome, faça bem muito exercício. Exercite bem muito o seu corpo. Dê uma caminhada bem grande. É bem provável que abra o seu apetite. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Se a gente se debruçar no exercício da oração, se a gente nos debruçar no exercício da leitura da palavra, se a gente nos debruçar no exercício do jejum, a fome por Deus, da intimidade com Jesus vai chegar. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a voltar ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, é muito bom, Senhor, provar dos teus milagres. É muito bom, Senhor, ver a tua mão sendo estendida na obra missionária. É muito bom, Senhor, ter histórias para contar daquilo que tu faz. Mas, Deus, não nos deixe nos acostumar, ó Pai, que o sentimento do nosso coração seja o sentimento desde a primeira vez. Aquele sentimento, Senhor, de quando por primeira vez tu nos usaste. Aquele sentimento, Senhor, de quando por primeira vez nós pregamos o teu evangelho. Aquele sentimento de frio na barriga, aquele temor para não errar, aquele desejo de dar o melhor. Resgata, Espírito Santo, esse sentimento em nós. Queremos sim, Senhor, te agradecemos sim pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nós, mas não, Pai, permita-nos viver sem te amar. Repreende de nós, Senhor, todo ativismo religioso. Repreende de nós, Senhor, toda forma de serviço mecânico. Não queremos, Senhor, te servir de modo mecânico. Queremos te servir, Senhor, com essência. Queremos te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus, que haja verdade no nosso serviço, que haja verdade, ó Pai, nas nossas intenções,
que haja verdade, ó Pai, nas nossas motivações. Não nos deixa, Senhor, te servir, ó Pai, não nos deixa falar apenas da boca para fora. Queremos falar, ó Deus, com o nosso coração, ó Pai, quando Tu nos encher, enche-nos, ó Pai, da Tua graça, enche-nos, Senhor, do Teu amor, dá-nos mais graça para continuar e Te servir, Senhor. Pai, eu quero orar nesse momento por corações rebeldes. Pai, eu quero orar por esse crente soberbo, que há muito tempo deixou de te amar. Que o Senhor, que é especialista em trazer de volta o filho que havia perdido, que o Senhor traga de volta hoje, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos demonstra que haviam 2 filhos. Um se perdeu no mundo, mas tinha um outro, Pai, que estava perdido dentro de casa. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, por filhos que estão perdidos dentro de casa, que estão na igreja, mas o coração está longe, Senhor. Oh, Pai, que Tu restaure a comunhão. Senhor, nós somos especialistas em manchar a aliança que Tu tens conosco, mas Tu, Senhor, és especialista em limpar a aliança que nós sujamos. Então limpa, Senhor. Se porventura há alguém entre nós aqui que há muito tempo rompeu a comunhão contigo, a aliança contigo, restaura nessa noite. Faz isso, Pai. Nosso Paizinho bondoso, é a Ti que te oramos. Chegamos a Ti, Senhor, diante do Teu trono, confiadamente. Confiamos em Ti, não vamos nos perder com os Teus milagres. A Tua providência, Senhor, não vai nos distanciar de Ti. Nós não nos entregaremos, seguiremos fiéis a Ti no pouco ou no muito. Não importa, Senhor, a quantidade que Tu nos der, guarda o nosso coração. Livra-nos, Senhor, da tentação de dar passos sem Ti, ó Pai. Eu te peço, Senhor, guarda-nos de nós mesmos, livra-nos do mal. No nome de Jesus, amém e amém.